Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e hoje vamos à leitura do capítulo 15 de Frankenstein de Mary Shelley. No capítulo de hoje, finalmente a criatura vai contar para o Victor como foi o seu contato com a família que ele estava observando. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. Capítulo 15. Essa era a história dos meus queridos vizinhos, por meio da qual aprendi a censurar muitas das virtudes e a censurar muitos dos vícios da humanidade. Não obstante, eu considerava o crime como algo distante e a generosidade sempre presente, incutindo-me o desejo de participar do cenário onde tantas e tão admiráveis qualidades desfilavam. Mas ao relatar o desenvolvimento do meu intelecto, não posso omitir uma ocorrência verificada no princípio de agosto do mesmo ano. Uma noite, durante minha costumeira incursão ao bosque vizinho, onde colhia meu alimento e apanhava lenha para os meus protetores, encontrei no chão uma pequena mala de couro que continha várias peças de roupa e alguns livros. Apoderei-me desses objetos e levei-os para o casebre. Felizmente, os livros eram escritos na língua cujos elementos já havia conseguido aprender. Eram exemplares do Paraíso Perdido, um volume das Vidas Paralelas de Plutarco e os Sofrimentos do Jovem Werther. Foi para mim como encontrar um tesouro. Agora eu estudava continuamente e exercitava o cérebro com essas histórias, enquanto meus amigos se ocupavam de seus afazeres. Mal posso descrever-lhes, Frankenstein, o efeito de tais livros. Apresentavam-me uma infinidade de novas imagens e sentimentos que, por vezes, me elevavam ao êxtase, porém, com mais frequência, me lançavam na mais profunda depressão. Em Os Sofrimentos do Jovem Werther, além do interesse intrínseco na sua história singela e tocante, tantas opiniões são esboçadas e tantas luzes se lançam sobre assuntos até então totalmente obscuros para mim, que o considero uma fonte perene de constatações e maravilhoso espanto. Os costumes que a obra descreve, combinados com a gama de sentimentos e impressões, objetivando algo transcendental, harmonizavam com minha experiência em relação a meus protetores e com meus próprios anseios. Mas eu julgava o próprio Werther um ser que beirava ao divino. Seu caráter despretensioso primava, todavia, por transmitir uma profunda depressão. As elucubrações em torno da morte e do suicídio fluíam de modo a encher-me de pasmo. Não me aventurei a entrar no mérito da questão, mas inclinava-me pelas opiniões do herói, cuja morte chorei sem entendê-la. À medida que ia lendo, porém, aplicava muita coisa aos meus próprios sentimentos e condição. Achava-me parecido e ao mesmo tempo estranhamente diferente dos seres sobre os quais lia e cuja conversa escutava. Solidarizava-me com eles, compreendia-os parcialmente, mas não tinha sua formação mental. Eu não dependia de ninguém nem era aparentado com quem quer que fosse. O caminho para a minha partida estava livre e não havia ninguém para lamentar-me. Minha figura era hedionda e minha estatura formidável. Que significava isso? De onde viera eu? Qual o meu destino? Tais perguntas ocorriam-me com frequência e permaneciam como um enigma indecifrável. O volume de Vidas Paralelas de Plutarco, que me caíra às mãos, continha a história dos fundadores das repúblicas primitivas. Essa obra exercia em mim um efeito bem diferente do provocado por Os Sofrimentos do Jovem Werther. Dos devaneios de Werther, aprendi desespero e tristeza. Plutarco me elevava aos pensamentos. Alcançava-me além da esfera das minhas próprias reflexões aos páramos dos heróis dos tempos idos. Muito do que li estava além da minha percepção e experiência. Tinha uma noção muito confusa de reinos, vastas extensões de terra, rios portentosos e mares sem limites, e no que toca a cidades e grandes aglomerações humanas, minha ignorância era completa. A casa campestre que eu coabitava às escondidas tinha sido a única escola em que pudera estudar a natureza humana, mas esse livro me descortinava novas e grandiosas dimensões.
Li sobre dignatários e mandatários que governavam ou massacravam sua espécie. Admirava a virtude e abominava o vício, até onde podia alcançar o significado dessas palavras. Induzido por esse discernimento, naturalmente fui levado a admirar os legisladores pacíficos, Numa Pompílio, Solon e Licurgo, de preferência Rômulo e Teseu. O sistema patriarcal de vida dos meus protetores apoiava-me nessas tendências. É possível que, se meu primeiro contato com a humanidade fosse por intermédio de um guerreiro ávido de glórias e vitórias, eu tivesse sido imbuído de sentimentos diferentes. Já o paraíso perdido produzia-me emoções de outra espécie, muito mais profundas. Li-o, tal como os outros volumes de que me apossara, como se fosse uma história verdadeira que, nesse caso, me despertava todos os sentimentos de admiração e terror que a figura de um Deus onipotente, combatendo suas próprias criaturas, era capaz de excitar. Por vezes relacionava várias situações com a minha própria. Tal como Adão, eu não era ligado por qualquer elo a outro ser existente, mas suas condições eram bem diversas da minha em todos os sentidos. Ele fora produzido pelas mãos de Deus como criatura perfeita e feliz, sob a proteção de seu Criador. Tinha a faculdade de comunicar-se com seres de natureza superior e beber-lhes o conhecimento, mas eu era desgraçado, desamparado e só. Muitas vezes considerei Satã como um símbolo mais adequado à minha condição. De fato, não raro, como ele, o fel da inveja me espicaçava ao ver a felicidade dos meus protetores. Outra circunstância veio a confirmar e fortalecer esses sentimentos. Logo depois da minha chegada ao casebre, descobrira certos papéis no bolso da roupa que eu tirara do seu laboratório, Frankenstein. A princípio não lhes dei importância, mas agora que estava capacitado a decifrar os caracteres em que estavam redigidos, comecei a estudá-los. Tratava-se do seu diário dos 4 meses que antecederam a minha criação. Você descreveu minuciosamente nesses documentos todos os passos que deu no progresso de sua obra. Essa história era recheada de narrativas de ocorrências domésticas. Sem dúvida, ainda se recorda desses papéis. Aqui estão eles. Tudo que se refere às minhas malditas origens vem relatado neles. Estão expostas todas as circunstâncias em que fui produzido. A pormenorizada descrição de minha repulsiva estrutura é apresentada em linguagem que retratava seu próprio horror, tornando o meu indelével. Eu senti asco ao ler. Maldito o dia em que recebi a vida, exclamei. Maldito o Criador! Mas por que formou um monstro tão pavoroso que até mesmo você se afastou de mim com repulsa? Deus fez o homem belo e atraente à sua própria imagem, ao passo que minhas formas... O próprio Satã tinha seus companheiros, demônios como ele, que o seguiam e encorajavam, mas eu sou completamente solitário. Essas as minhas reflexões nas horas de desânimo e solidão. Mas, quando contemplava a família de Lacey, todos de gênio amável e bondoso, persuadia-me de que, quando se inteirasse de minha admiração por eles, teriam compaixão de mim e não dariam importância à minha deformidade. Seriam eles capazes de fechar as portas a alguém, por mais monstruoso que fosse, que lhes pedisse compaixão e amizade? Assim disposto, resolvi não me deixar levar pelo desespero, mas preparar-me cuidadosamente para um encontro com eles, a fim de decidir minha sorte. Adiei essa experiência por alguns meses, pois queria assegurar-me de todos os meios para evitar o fracasso. Além disso, notei que minha percepção melhorava tanto com os exercícios de cada dia que não sentia vontade imediata de executar o meu intento, preferindo deixar que o tempo permitisse aumentar minha sagacidade. Várias mudanças ocorreram na casa nesse meio tempo. A presença de Saf trouxera felicidade e observei também que havia maior fartura. Félix e Agatha passavam a maior parte do tempo em entretenimentos e conversa, já tendo criados para executar as tarefas domésticas mais cansativas. Não aparentavam riqueza, mas viviam em clima de contentamento e bem-estar. A essa situação contrapunham-se os meus sentimentos, cada dia mais tumultuosos. A aquisição de sabedoria reforçou a noção do pária que eu era. Eu acalentava esperanças, é verdade, mas elas se desvaneciam quando via minha figura refletida nas águas
ou minha sombra ao luar. Procurava reagir a esses temores e me fortalecer para a prova que decidira submeter-me, e por vezes deixava meus pensamentos vagarem a esmo pelos campos do paraíso, onde imaginava rostos compassivos debruçando-se sobre minha ansiedade, solidarizando-se com os meus sentimentos e tentando animar-me. Mas tudo não passava de sonho. Não havia Eva para mitigar minhas tristezas, nem participar dos meus pensamentos. Eu era só. Ocorriam-me as súplicas de Adão a seu Criador. O meu, porém, onde estava? Ele me abandonara e na amargura do meu coração eu o amaldiçoava. Assim passou o outono. Via com surpresa e pesar as folhas murcharem e caírem, e a natureza assumir de novo o aspecto sombrio e apático que apresentava quando, pela primeira vez, contemplei a mata sob a luz da lua. Não me preocupavam, todavia, os rigores da mudança da estação, pois já estava fisicamente adaptado a suportar o frio com mais facilidade do que o calor. Entristecia-me antes a ausência da visão dos pássaros, das flores, da radiosidade matinal da relva sob o sol de verão. Quando tudo isso me faltou, voltei a concentrar minha atenção nos meus vizinhos. Quanto mais os observava, mais a visão do seu convívio ameno e feliz fazia crescer o meu desejo de reivindicar-lhes amor e proteção. Não ousava pensar que os olhares que voltavam para mim, em vez de refletir seu afeto, se desviariam com desdém e horror. Os pobres que batiam à sua porta não eram jamais escorraçados. Eu pediria, é verdade, muito mais do que um pouco de pão e abrigo, mas não me considerava indigno da bondade e comiseração que esperava. Com a aproximação do inverno, todo um ciclo de estações se completara desde que eu despertara para a vida. Todos os meus pensamentos então giravam em torno do plano de me apresentar na casa de meus protetores. Entre os inúmeros projetos que fiz, optei por entrar na habitação quando o velho, privado da visão, estivesse sozinho. Isso eliminaria o risco de um confronto repentino com a feiura do meu aspecto. Minha voz, embora áspera, nada tinha de si de amedrontadora. Cogitei, por conseguinte, que poderia, na ausência dos filhos, conquistar a boa vontade do velho Delacy e que ele poderia vir a ser o mediador no sentido de conseguir a simpatia dos mais jovens. Um dia, quando o sol se espargia sobre as folhas murchas que juncavam o solo, difundindo alegria, Safi, Ágata e Félix saíram, num demorado passeio pelo campo, e o ancião, conforme seu próprio desejo, ficou só em casa. Após a partida dos jovens, ele tomou da guitarra e começou a tocar uma série de áreas dolentes e melancólicas. Tocou com sentimento e expressão que até então eu não havia escutado. A princípio, seu rosto se iluminou, como que embalado por agradáveis lembranças. Mas, à medida que prosseguia, ia assumindo um ar de profunda preocupação e tristeza, até que pôs de lado o instrumento e permaneceu sentado, mergulhado em profunda meditação. Meu coração batia descompassado. Era chegado o momento da prova que decidira minhas esperanças ou confirmaria meus receios. Os jovens criados haviam ido a uma feira próxima. Tanto na casa como nos arredores, tudo era silêncio. Era aquela, pensei, a oportunidade tão ansiosamente esperada, mas, quando me dispus a levar a cabo meu intento, meus pés falsearam e caí no chão. Levantei-me, contudo, e esforçando-me por retomar minha firmeza, removi as pranchas que costumava colocar à porta do barraco para me ocultar. O ar fresco reanimou-me e, com determinação, aproximei-me da porta da casa e bati. — Quem é? Ouvi a voz do ancião. — Entre. Entrei. — Perdoe-me a intrusão, comecei eu. Sou um viajante necessitado de um pouco de repouso. O senhor me faria um grande favor se me permitisse ficar alguns minutos perto do fogo? — Entre, repetiu Delacy, e farei o possível para atendê-lo no que precisar. Infelizmente, meus filhos estão fora e, como sou cego, penso que me será difícil apanhar-lhe algum alimento. Não se dê a esse trabalho, meu bondoso hospedeiro. Tenho o que comer, preciso apenas de um pouco de calor e descanso. Sentei-me e seguiu-se um breve silêncio. Eu sabia que todos os minutos me eram preciosos. Entretanto, estava indeciso quanto à maneira de iniciar a conversa, quando o ancião me dirigiu a palavra. —
Pelo seu falar, forasteiro, suponho que seja meu compatriota. É francês? Não, mas fui educado por uma família francesa e compreendo esse idioma. Estou a caminho de ir pedir ajuda a alguns amigos, a quem muito estimo e de cujo favor alimento alguma esperança. São alemães? Não, são franceses, mas mudemos de assunto, se me permite. Sou uma criatura infeliz e abandonada. Estou cansado de procurar qualquer parente ou amigo na terra. Essas pessoas que vou visitar jamais me viram e pouco sabem a meu respeito. Estou cheio de receios, pois, se não encontrar a receptividade que espero, penso que serei um eterno pária nesse mundo. Não se desespere. Não ter amigos é de fato uma infelicidade, mas o coração dos homens, quando isentos de egoísmo total, é pleno de amor e caridade. Confie, pois, em suas esperanças que não lhe hão de decepcionar, se tais amigos forem bons e amáveis. Sim, eles são bondosos, são as melhores criaturas do mundo, mas infelizmente têm preconceitos contra mim. Não que eu seja de má natureza, minha vida até aqui tem sido inofensiva e até certo ponto benéfica, mas um preconceito fatal lhes obscurece os olhos, e onde seria de esperar que eles vissem um amigo solidário e sensível, nada mais lhes aparece do que um monstro na acepção da palavra. Oh, isso é realmente uma circunstância infeliz. Mas se o senhor é de fato de boa formação, por que não os pode convencer disso? É o que tenciono fazer, e aí está a razão dos meus temores. Amo ternamente a esses amigos. Desde há meses tenho praticado, sem que o saibam, atos generosos para com eles. Contudo, eles pensam o contrário. Acredito que quero fazer-lhes mal, e é esse preconceito que desejo vencer. Onde moram esses amigos? Próximo daqui. Após uma pausa, o ancião prosseguiu. Se o senhor me quiser confiar sem reservas os pormenores de sua história, talvez lhe possa ser útil no sentido de desfazer-lhes os preconceitos. Sou cego e não tenho ideia de suas feições, mas noto em suas palavras algo de persuasivo, que me dá a impressão de que é sincero. Sou pobre e vivo em exílio, mas, de qualquer forma, será motivo de satisfação para mim poder ser útil a uma criatura humana. O Senhor é um homem excelente. Agradeço-lhe e aceito sua generosa oferta, desde que me estende sua mão. Confio em que, com sua ajuda, não serei expulso do convívio de seus semelhantes. Prezo aos céus que tal não aconteça, mesmo que o senhor fosse criminoso. A falta de solidariedade humana só poderia induzi-lo ao desespero e não à prática da virtude. Também sou infeliz. Eu e minha família fomos condenados, embora inocentes. Tenho condições, portanto, de compreender sua infelicidade. Não sei como posso agradecer-lhe ao Senhor, que neste momento é meu único amigo. De seus lábios ouvi pela primeira vez palavras de bondade. Ser-lhe-ei eternamente agradecido por ter-me, com sua humanidade, estimulado a procurar esses amigos que estou em vias de encontrar. Posso saber o nome e residência de tais amigos? Fiz uma pausa. Aquele, pensei, era um momento decisivo que me daria ou me tiraria a felicidade para sempre. Esforcei-me por adquirir a firmeza necessária para responder-lhe, mas esse esforço consumiu toda a energia que me restava. Caí da cadeira e fiquei a soluçar. Neste momento ouvi os passos dos jovens que regressavam. Eu não tinha um momento a perder. Em desespero tomei a mão do velho e gritei-lhe: é chegada a hora. Salve-me e proteja-me. O Senhor e sua família são os amigos que procuro. Por Deus, não me abandone. Pela luz divina! Exclamou o ancião. Quem é o Senhor? Nesse instante, a porta da casa se abriu e entraram Félix, Saf e Ágata. Quem é capaz de descrever seu pavor quando me viram? Ágata desmaiou e Saf, sem poder ajudar a amiga, precipitou-se porta fora. Félix avançou firme e, aos repelões, apartou-me do pai, a cujos joelhos eu me abraçava. Num acesso de fúria, ele lançou-me ao chão e passou a bater-me violentamente com uma bengala. Eu poderia tê-lo feito em pedaços, como faz o leão ao antílope, mas o coração afundou-se no meu peito e contive-me. Vi-me-o investir de novo contra mim,
Quando, trespassado de dor e angústia, saí da casa e na confusão que me seguiu, fugi, despercebido, para o meu casebre. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço a todos que estão acompanhando essas leituras. Um super beijo e até a próxima!